Olá, você, querido aluno, querida aluna, professor Raul Alves, aqui com você, nessa nossa primeira aula sobre informática para concurso público, tá bom? Só para você se situar, para a gente se situar aqui, nós estamos em 2026, tá? E nesse momento, aqui pelo mês de maio, nós temos em aberto, no estado do Amapá, por exemplo, concurso da Universidade Federal, nós estamos com a previsão aí do concurso da Polícia Civil, nós estamos na iminência do concurso do Grupo Gestão, que é aí a área administrativa do governo do estado do Amapá. Ou seja, nós temos muitos concursos abertos, nós temos muita estudo para demandar, para resolver, com o objetivo da nossa aprovação, tá bom? Nessa primeira aula aqui, como você pode ver no nosso gráfico que está demonstrado para você, a gente vai falar aqui sobre fundamentos de informática, tá bom? Conceitos básicos. Dado. O que é dado? É a representação bruta de um fato. Que são esses conceitos básicos de informática? É aquilo que você precisa saber como pontapé inicial em tecnologia, tá bom? É o beabá, é o feijão com arroz, mas que sempre cai em prova de concurso público, ok? Eu vou fazer uma explanação com você nesse primeiro tópico aqui, de fundamentos, e aí depois eu vou para o nosso material que você, assinante das nossas aulas, aqui do professor Raul Alves, preparação para o concurso público, informática, direito constitucional, direito administrativo, você vai receber no seu PV, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, tá? Conceitos de informática. Primeiro tópico, conceitos básicos. O que é um dado? É representação bruta de um fato. Dado, pessoal, é aquela informação sem formato. Por exemplo, se eu te demonstrar 11 caracteres sequencialmente, numéricos, caracteres numéricos, por si só, eles não vão querer dizer muita coisa. Mas é um dado, ok? Mas se eu organizar esses 11 caracteres e disser que ele é a numeração de um CPF, cadastro de pessoa física, aí ele passa a ser uma informação. Um dado processado que possui significado e utilidade. Entendeu a diferença? Um dado por si só, está ali, é bruto, é um fato, é uma representação, mas fora de contexto não faz muito sentido. Quando eu aplico um processamento, um significado e uma utilidade para aquilo, aquele dado passa a ser informação, ok? Processamento de dados, conjunto de operações realizadas para transformar dados em informação. O que é o processamento? São as engrenagens ali de algum software tratando aquele dado bruto, colocando dentro de um contexto e transformando em informação, ok? E o mais comum de tudo, quando a gente estuda lá o beabá da informática, hardware. O que é o hardware? Basicamente é a parte física de um computador. Isso aqui é um hardware, um dispositivo físico que me ajuda a manipular o software. Hardware é a parte física do computador, são os componentes, são dispositivos eletrônicos que eu posso tocar com as minhas mãos, ok? E o software? O que é o software? São programas e sistemas que instruem o hardware. O hardware serve como interface entre o usuário e o software. Isso que você está vendo aí na tua tela, tá bom? Tudo isso que você está vendo aqui é software, é programa de computador. É a parte não palpável da computação, ok? Para usar o software, eu preciso ter o hardware, ok? Além de software ser programas e sistemas, eu posso dizer também que os arquivos de computador são softwares. Um documento de texto, um PDF, uma planilha eletrônica é um software. Porque ele é abstrato, eu não consigo pegar. Para eu manipulá-lo, eu preciso do hardware, ok? Hardware, parte física, software, parte lógica, impalpável, imaterial. O hardware é material, sólido, rígido, hard, ok? Firmware, que é o firmware? É um software básico armazenado em memória não volátil que controla o hardware. O firmware, trocando em miúdos, é aquilo que está entre o hardware e o software, ok?
Calma, fica tranquilo. Pausa essa aula que está gravada com todo carinho para você. Volta, vê, repete, processa aí na tua cabeça, no teu computador. E se ainda assim você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente pelo nosso suporte, pelo chat ou no PV comigo, que eu terei o maior prazer de te desmistificar essa informação, tá bom? Peopleware, conjunto de pessoas que utilizam, ah, desenvolvem e mantêm sistemas de informação. Então, tem hardware, a parte física, software, a parte lógica, programas e arquivos de computador, e o peopleware, os usuários, para quem tudo isso faz sentido, ok? São as pessoas, são os operadores de equipamentos de informática, são os usuários. Peopleware. Dispositivos computacionais, equipamentos que executam processamento de dados, tá bom? Então, eu tenho aqui o hardware, eu tenho o software, eu tenho o firmware, eu tenho o peopleware e eu tenho os dispositivos computacionais, tá ok? Vamos avançar. Tipo de hardware, ou melhor, tipos de computadores, tá bom? Eu tenho como tipo de computador desktop, ou computador de mesa, ou computador pessoal, PC, Personal Computer, tá bom? Para uso estacionário, quer dizer o quê? Que você vai colocar ali num móvel, na tua casa, no teu escritório, no teu trabalho, e ele vai ficar ali, estacionário, ok? Pausado ali, não vai mover para outro lugar. Notebook, computador portátil com bateria, do tamanho de um livro, de um caderno, que você fecha, tem dimensões parecidas com um livro ou um caderno, coloca na sua mochila e aí você leva para todos os lugares. Está no aeroporto, está no avião, está na faculdade, está no trabalho, está na hora do almoço, tira da mochila, abre, ele possui uma bateria e você consegue utilizá-lo aí. Tá bom? Ok? Portátil. Para você levar e utilizar ele em trânsito. Não é estacionário. É o contrário. Ok? Servidores. Computador de alto desempenho para fornecer serviços na rede. Servidor são computadores com muito hardware, com processamento alto, com armazenamento de memória alto, com softwares especializados, ok? E são concebidos para te prover um serviço específico. Por exemplo, um servidor de e-mail serve para armazenar, permitir o acesso, controlar o acesso, impor segurança num conjunto de e-mails que estão armazenados de milhões, centenas de usuários. Tá bom? Workstation, computador de alto desempenho para tarefas profissionais específicas, tá? São estações de trabalho ali mais robustas, mais elaboradas, tá bom? Para você trabalhar, por exemplo, para desenvolver uma arte do CorelDRAW, ok? CorelDRAW funciona no computador comum? Até funciona, mas meio que travando, meio que capenga, tá? Uma workstation específica para isso, é um computador melhorado para você desempenhar uma atividade específica, mas não é um servidor, mas também não é um computador pessoal comum, ok? Ligue aí e entenda a diferença de uma coisa com a outra. E os dispositivos móveis, smartphones, que são telefones inteligentes, ok? Telefones inteligentes, tá? Tablets e outros dispositivos portáteis que entraram na nossa vida há algum tempo, tá bom? Os dispositivos internet das coisas, eles trouxeram novas funcionalidades, eles trouxeram novos desempenhos e novas aplicações para a nossa vida, ok? Hoje, o teu celular faz muita coisa mesmo que o teu computador já faz. Se no teu computador você consegue acessar a internet, acessar e-mail ou algo parecido, tá baixo, muito baixo mesmo? Não está conseguindo ouvir legal? Se no teu computador você consegue acessar o teu e-mail, tá? Você consegue... E agora? Me diz aí se melhorou, por favor.
Você consegue acessar e-mail, você consegue acessar arquivos, você consegue editar arquivos, acessar a internet, tá? Nos celulares atuais hoje, você consegue também fazer isso de uma maneira muito robusta, por assim dizer, tá bom? Ok? Oi, Josi, consegue me dar um feedback aí, se melhorou ou não? E agora, melhorou? Vamos lá? Posso prosseguir? Dá um joinha aí para mim. Boa. Vamos lá. Smartphones, telefones inteligentes, ok? Faz parte do conjunto de internet das coisas. Há uns 10 anos atrás, a tua TV era normal, tá? Hoje a tua TV ela é inteligente. Isso quer dizer o quê? Que ela realiza muito mais funções do que anteriormente. O teu celular é smart, a tua TV é smart, o teu relógio, pessoal, teu relógio é smart, ok? Dispositivos comuns que passaram a ter alguma camada de inteligência, tá bom? Ok? Vamos avançar. Componentes do computador. Agora a gente vem aqui para dentro, ó, para dentro do gabinete, tá? Para dentro do notebook, para dentro do servidor, para dentro da máquina. O que que a gente tem ali dentro dos equipamentos, dos computadores, tá bom? Mas também ao redor dele. Vamos lá? Primeiro, o processamento. Quando a gente fala de processamento da máquina, a gente está falando da unidade central de processamento, a famosa CPU. CPU é um chip que está dentro do computador na placa-mãe, tá bom? Ela possui características de clock, que é a marcação de tempo, a referência de trabalho de um processador, tá? Se divide em frequência por clock. Toda vez que tu escutar processador e clock estão junto, clock, processador. Memória cache está embutida dentro do processador e os núcleos ou cores, ok? Core 2 Duo, Code Query, são núcleos que tem dentro de um processador. É como se você tivesse um cérebro humano com capacidade dobrada ou vezes 4 quadruplicada, ok? Para processamento de informações. Memória. Memória RAM. Memória principal, memória de processamento, memória principal, memória primária, guarda essa informação. Memória RAM é memória primária, memória de processamento, tá? Memória ROM é memória somente de leitura. Memória RAM é memória de acesso randômico, memória de acesso aleatório, ok? Memória ROM não, é memória somente de leitura. Antigamente nós usávamos o CD-ROM, que era um CD que já vinha gravado de fábrica, onde você apenas teria acesso ao conteúdo daquele CD. CD-ROM, somente de leitura, ok? E memória virtual, que é um procedimento aí que ocorre quando você precisa usar uma parte do disco rígido para guardar informações da memória, que seriam da memória RAM quando ela já está cheia, ok? É mais ou menos isso aí. Armazenamento secundário, ou melhor, armazenamento permanente, porque a memória principal, a memória RAM, ela não guarda permanentemente as informações, tá bom? Armazenamento. Hoje, na tua prova, vai aparecer ou HD, disco rígido convencional, também pode aparecer HDD, que é esse disco aqui tradicional, tá? Que está em desuso, que está em transição. Para quê? Para o SSD, ok? Muito mais rápido, eletrônico, que não usa partes físicas, partes móveis, como o HD tradicional, tá? Enquanto o HD tem um disco, tem um motor que gira o disco, tem uma agulha, um braço de leitura, o SSD é uma placa com circuitos e bancos de memória, tá bom? HDD, disco rígido, SSD, unidade de estado sólido, parecido com o pendrive. O pendrive e o SSD possuem a memória flash, ok? Guarda essa informação, tá? Assim como o cartão de memória também. SSD, pendrive, cartão de memória utilizam memória flash,
O HDD, não. É um processo mais analógico, mais mecânico em relação a esses três, tá bom? Agora, periféricos. Presta atenção. Periféricos. Periférico de entrada, periférico de saída, periférico de entrada e saída, tá? Primeiramente, o periférico de entrada é todo o hardware que te permite dar uma ordem para a máquina. Presta atenção. A informação está fora e vai para dentro do computador, ok? A informação está fora e eu, com esse hardware, com esse periférico de entrada, eu dou uma ordem para dentro da máquina. Exemplo de periférico de entrada: teclado, mouse, scanner, webcam. Essa webcam que está capturando essa imagem, está capturando a imagem de fora para dentro do computador para ser processada, ok? Então, periférico de entrada, a informação está fora e vai para dentro da máquina, ok? Periférico de saída faz o inverso. A informação está sendo processada dentro do computador, tá? E vem para fora, para que nós, usuários, possamos observar por algum dos nossos sentidos, ok? O que você está vendo no monitor do seu computador, do seu notebook, do seu celular agora é resultado do processamento da máquina, que está saindo pela tela. Então, o teu monitor é periférico de saída, tá bom? Impressora, a informação está digital na máquina dentro do equipamento e vem para o mundo real impresso em uma folha física, ok? Projetor, mesma coisa que o monitor. Fone de ouvido, a música, o som está sendo processado dentro da máquina e sai para que você possa perceber por algum do teu sentido. No caso, a audição. Entendeu? Saída, ok? Agora, periféricos que fazem as duas coisas. Hardwares que fazem as duas coisas. Tela touchscreen. A tela touchscreen faz as duas coisas. É um hardware que faz as duas funções. Pela tela touchscreen, você vê o resultado do processamento e também dá ordem para o equipamento. Um único hardware, a tela, enviando informação para você, saída, e recebendo informação, entrada. Você entendeu? Dá um ok aí para mim se você entendeu. Só enquanto eu dou um gole de água aqui. Muito bem. Vamos lá. Um resumo desse nosso cartaz de entrada. Os fundamentos de informática abrange conceitos básicos. Sempre vão cair na tua prova, tá? Sempre vai cair na tua prova. Conceitos básicos, tipos de computadores, principais componentes que permitem a entrada, o processamento, o armazenamento e a saída das informações. Tá, pessoal? Vocês estão acompanhando aí? Tá tudo ok? Deixa eu verificar quanto tempo a gente tem de aula aqui para eu passar para o próximo tópico. Alguém me dá o ok aí, por favor? Me digam se está ok, se você pode, se a gente pode avançar, tá bom? Vamos lá. Ok, vamos lá. Bom, eu vou fechar aqui e vou colocar o próximo conteúdo para a gente. Passar para você. Vamos lá. Você está vendo aí? Me dá um ok, por gentileza, se você está vendo, se está tudo ok. Tá ok? Posso continuar? Cadê a Josi? Josi, me dá um ok aí. Tá vendo a apresentação? Boa. Vamos lá. Esse nosso material, a princípio, fala sobre a Universidade Federal do Amapá,
tá bom? Esse concurso aí que acabou de sair, esse concurso que está na praça, edital fresquinho para você, tá bom? Mas todo o conceito que eu te observar aqui, que eu te demonstrar aqui, serve perfeitamente para a Polícia Civil, para o Grupo Gestão, para a prova de tribunais, para provas das bancas FCC, da FGV, do DEPSEC, Departamento da Universidade Federal do Amapá, ok? São conceitos que são abrangidos aí por todas essas bancas, tá? Vamos lá. Aula 1 de informática aqui para você. E eu já trago as primeiras questões para a gente ler junto e a gente ver a resolução, tá bom? Primeira questão diz assim, uma questão de 2026. É importante falar isso para você, tá? Processadores são considerados cérebros da máquina, cérebro dos computadores, ok? Considerados cérebro dos computadores. É a parte mais importante do equipamento, responsáveis por diversas tarefas e operações. Nos dias atuais, esses processadores são fabricados com arquitetura aberta, possibilitando evolução tecnológica e melhoria dos projetos de desempenho. A medida da capacidade de processadores pode ser representada das seguintes maneiras, e aí você vai ter que avaliar agora, tá bom? As afirmativas. Primeiro, barramento de dados determina a largura do barramento da placa-mãe, além da quantidade de bits que o processador pode ler ou gravar por vez e seu desempenho. Será que isso está certo ou está errado? 2. O tamanho dos registradores representa a memória interna do processador. Sua capacidade determina o número de bits que o processador pode manipular a cada instrução. Terceira afirmativa, o clock. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o clock para você, quando nós falávamos sobre o processador? Emite pulsos em determinadas frequências, determinando o ritmo de execução de tarefas em função de tempo. A sua unidade de medida é o BPS, bits por segundo. Essa é a unidade de medida do clock, podendo representar nos dias atuais bilhões de bits por segundo. Agora, a gente analisa as três sentenças, tá? E verifica qual que é a correta, ok? Letra A diz que é 1 e 2, letra B 1 e 3, letra C 2 e 3, letra D 1 e letra E 3. Vamos lá? Vamos ver o nosso gabarito para eu poder comentar aqui com você? Eu acho que é a D. Você acha que é a D? Vamos lá. Gabarito. Peraí que agora eu perdi aqui. Gabarito letra A, tá bom? 1 e 2. E agora eu vou te mostrar o porquê, tá? Gabarito explicado aqui para você. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Começando por aqui. A capacidade de desempenho de um processador pode ser medida por diferentes características. Vamos analisar. Aqui a gente traz para você, ó, as três afirmativas, tá bom? Comentando por que está certo ou por que está errado, e ao final o gabarito, que a gente já sabe que a letra A, 1 e 2 está certa, tá? Então, esses conceitos aqui que foram trazidos correspondem ao que a técnica nos diz, ok? Tá bom? Por que que a terceira afirmativa está errada quando ela fala sobre clock do processador? Ok? Não, não fica assim não, gente. Continua que vai dar certo, tá? Emite pulsos em determinadas frequências, determinando o ritmo de execução de tarefas em função do tempo. A sua unidade de medida é o bit por segundo, tá? Incorreto. Clock realmente define o ritmo de execução, a frequência. Porém, sua unidade de medida não é o bit por segundo, tá bom? A unidade correta é Hertz. Hertz, que significa ciclos por segundo,
tá bom? BPS mede taxa de transmissão de dados, enquanto o clock mede frequência de dados, está incorreto, tá? Quando a gente falar de processador, a gente está falando sempre em hertz, tá bom? E quando a gente fala de processador também, os processadores recentes, processadores atuais, a gente fala em megahertz, ok? Megahertz, tá? Não esquece disso. Megahertz é a unidade de medida que controla ali o processamento, o tempo do processador, tá bom? Conclusão, a sentença 1 e 2 estão corretas, a 3 é incorreta, gabarito 1 e 2, tá? E aqui a gente tem um resumo para você. Esse material aí você recebeu, tá? Você pode ver com calma, você pode dar um zoom em PDF, você pode imprimir, se você ficar à vontade, imprimir os resumos gráficos, os desenhos, esse esqueminha aqui que eu estou te mostrando, tá bom? Eu achei bem interessante, principalmente para efeito de revisão, tá? Vamos para a próxima. Letra, ou não, questão 2. No que se refere a memórias RAM, o que é memória RAM? Lembra? Memória de acesso randômico, tá? Isso é arquitetura de fabricação. Os fabricantes estabeleceram níveis diferentes de memória cache. Estes níveis podem ser L1, L2, L3, L4. E aí ele fala sobre o nível, ele fala que existem esses níveis, L1, 2 e 3, tá bom? E fala sobre eles. O que é que está certo aí, tá? Gabarito é a letra D. O que está certo é apenas o que está em 3 e 4. Mas vamos ver o porquê? Memória cache da RAM, ok? Da memória RAM, tá? Depois a gente fala do processador. Memória cache é uma memória muito rápida que fica perto do processador e guarda os dados e instruções que ele mais usa. Isso evita que o processador precise buscar tudo na memória principal, que é a memória RAM, que é mais lenta. Entenda, o processador em relação à memória RAM é muito mais rápido, tá? A memória RAM não consegue acompanhar o processador em velocidade, mas ela auxilia ele. Para tentar compensar esse delay, esse atraso, criou-se a memória cache, tá? A memória cache que pode ficar próxima ao processador, aqui na placa-mãe, tá bom? Mas pode ficar também dentro do processador, tá? E a gente tem aqui esse resuminho, esse esquema para você, tá bom? Níveis de cache. L1 fica na placa-mãe ou dentro da pastilha do processador, em alguns casos, tá? Nível 2 ou L2 fica dentro do processador. Nível 3 ou L3 fica na placa-mãe, fora do processador, ok? L4, em alguns processadores avançados, pode ficar na placa-mãe ou em módulo específico, ok? Que você tem que entender. A cache é menor, mas muito mais rápida que a memória RAM, tá? Ela funciona como um atalho para o processador. Quanto menor o número de nível L1, mais rápida é a memória cache, tá bom? Resumo rápido aqui. L1 na placa-mãe dentro da pastilha do processador, L2 sempre dentro do processador, L3 quando existe, fica na placa-mãe fora do processador, L4 existe em processadores avançados e tem custo elevado. Gabarito letra A, tá bom? 1, 2 e 4 estão corretas, ok? Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma? Terceira questão. Com o rápido avanço da tecnologia, hoje temos HD externo, com grande capacidade de armazenamento, podendo ser usado para backup dos dados mais importantes. Com relação a HDs externos, HD externo, tá? É aquele HD que parece um pendrive, ou melhor, tem uma função de pendrive, só que mais bombado, digamos assim. Se o pendrive tem a capacidade de 15 gigas, o HD externo pode ter capacidade de 1 tera de armazenamento externo, tá bom? Então vamos lá. E aqui ele fala sobre característica dos HDs e a gente tem que responder a correta, tá? Nesse caso aqui, o gabarito é a letra D, tá bom? No nosso gráfico, na nossa revisão ilustrada, a gente mostra para você que o as características dos HDs podem aparecer na nossa prova, tá bom? Mas aparecem aí de maneira específica, tá bom?
E você tem que lembrar, tá? Tem que lembrar o quê, por exemplo? Que os HDs de 3,5 não são comercializados, porque é um trambolho, né? Qual o objetivo do HD? É ter algo ali funcional, algo fácil. Esse cara aqui precisava de uma fonte externa, era pesado, era grande, tá bom? A letra B, a capacidade máxima de HDs externos disponível hoje no mercado é de 1 tera. Incorreto. Existe HD de 2 tera, 3, 4 teras, tá bom? A letra C, todos os HDs externos com capacidade de armazenamento superior a 1 tera disponíveis hoje no mercado são de 3,5 polegadas. Também está errado, tá? Existem muitos HDs de 2,5 com mais de 1 tera, ok? E a letra D, que é a correta, já existem HDs externos de 2,5 polegadas com capacidade de armazenamento superior a 1 tera, cuja única fonte de energia é fornecida pela porta USB. Sim, o HD tem uma capacidade grande de armazenamento e basta plugar na USB do teu computador, ok? Que você tem acesso a ler informações do HD e a salvar informações que estão no HD, ok? Tá bom? Conclusão, a alternativa D é a correta, tá? Fica aí o gabarito para você, fica aí o nosso esqueminha ilustrado para você estudar e revisar. Quarta questão aqui para a gente encerrar o nosso material teaser, nosso abre-alas de hoje. Quarta, em relação ao dispositivo de armazenamento conhecido como HD e SSD, que eu te falei anteriormente, considere as afirmações. Uma, o SSD já está ultrapassado? Será, gente, que já está ultrapassado o SSD? Ou ele ainda está aí recente, novo, muito usado? Tá ok? A velocidade de leitura e gravação da SSD são superiores do HD, do convencional? Sim, são. O HD armazena os dados em discos magnéticos? Sim. O HDD, o tradicional, armazena em disco magnético, tá? É o que traz aí a letra A, que é o nosso gabarito, apenas a 2 e 3 está correta. A 1 está errada, porque o SSD não está ultrapassado. Como eu te disse, anteriormente, o SSD é o que há de mais moderno, tá bom? É o que há de mais recente. Estamos numa transição do HDD para o SSD, conforme o comentário aí com você. O HDD possui partes mecânicas. O SSD possui uma placa de dispositivos eletrônicos com bancos de memória, conforme aqui o nosso gabarito ilustrado para você, tá bom? Fique ligado aí. Essa nossa aula, primeira aula, com 45 minutos, nós abraçamos os conceitos básicos de informática, resolvemos 4 questões comentadas com você, ok? Mas esse material aqui, você aluno, você é nosso aluno assinante, você sabe que ele tem aí, salvo engano, 20 questões, tá? Eu vou gravar uma aula inteira para você resolvendo essas 20 questões e vou disponibilizar na nossa plataforma para você ter acesso, tá bom? Foi um prazer estar contigo. Até a próxima aula. Muito obrigado. Fica com a gente.